Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus com seu amor e sua luz nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. A gente está no item 27. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Então o item 27. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Aqui trata-se de a gente ajudar alguém a morrer. Então a gente deve estar sofrendo demais. Será que eu devo ajudar a terminar com esse sofrimento? Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluires as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido ao funesto efeito que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então tem gente que acha que está na terra para expiar. Porém, outros acham que, já que está aqui para sofrer, então vamos fazer com que a coisa seja melhor, ou mais atenuada, ou mais grave, ou mais proveitosas, tornando às vezes mais viva, como ele diz aqui. Então é um grande erro, a gente tem que aceitar as provas do jeito que são. Não queira modificar ou aumentar mais aquilo que Deus nos dá. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhe traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrir. Então a gente não sabe se estamos aqui para piorar a situação ou para ajudar, para melhorar. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus que importa que siga o seu curso. Ou seja, quando a pessoa está sofrendo, você fala, está sofrendo porque é a justiça de Deus, então segue o curso. Ou que assim seja. Mas devemos dizer sim, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então eu nunca devo condenar alguém, não importa o que tenha feito ou como tenha feito, não sabemos. E sim, devemos pensar, o que devo fazer? O que Deus reservou para mim que eu possa ajudar? Sempre pensando no próximo e sempre em ajudar. Então vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também, como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então a gente não sabe o que Deus deixou, então a gente tem que pensar muito sobre isso. Uma pergunta, sendo a Terra um mundo de expiações e provas, o sofrimento não passa a ser uma necessidade ou algo natural? Se é um mundo de expiação e provas, então todo mundo tem que sofrer? Isso é natural? É normal? A gente pode dizer que é uma necessidade enquanto não nos ajustamos ao Evangelho, que é a lei da vida. Contudo, quando não é só o sofrimento que redime, então não é só o sofrimento que redime. Jesus nos ensinou que o amor regenera a criatura ante seus erros do passado. Então o amor vai modificar, vai regenerar, vai abrandar o sofrimento. A par da lei, segundo a qual nada fica impune perante Deus, existe outra lei, a do amor, que preside, assessora e viabiliza o cumprimento da primeira.
Então é o que diz Jesus, o amor nos ajuda a reparar os nossos erros, a abrandar os nossos erros. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da vontade de Deus. Então o espírita tem por obrigação saber a extensão, o tamanho da bondade de Deus. Deve o espírita estar compreendendo de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então o espírita tem que entender isso. Não importa o esforço que faça, Deus é quem decide se vai ajudar, se vai piorar, se vai melhorar, se vai prolongar, como ele diz aqui, ou se vai atenuar. Só Deus. Sendo o sofrimento o corretivo de erro do passado, não estaríamos impedindo aquele que sofre de saudar seus débitos quando nos propomos a aliviar as suas dores? Então, se a pessoa está sofrendo para sentir aí a correção, para que seja corrigidos os erros do passado, e a gente vai lá e intervém. A gente não está impedindo que se cumpra essa correção? E aí ele diz aqui não, porquanto a nossa ajuda não impedirá que se cumpra as provas daquele que sofre. Ao contrário, além de permitir que ele as cumpra com sucesso, nós também estaremos nos elevando pela prática do amor ao próximo. Então, quando a gente, através do passe, ou através de uma oração, através de algum ato de amor, a gente tenta aliviar o sofrimento de alguém, como ele diz aqui, o sofrimento é o corretivo do passado. Se a gente está tentando aliviar, a gente está fazendo com que a pessoa não cumpra aquilo que ele deve cumprir, né? E não, ele vai cumprir sim, e a gente vai estar ajudando a que ele cumpra com sucesso, que ele consiga passar por aquilo com equilíbrio. Então a dor é uma lei de equilíbrio e educação, mas nem por isso devemos pensar que os sofredores não devem ser socorridos. A lei maior da caridade nos obriga a ajudar os que sofrem. Então a dor sempre tem que ser socorrida. E isso quem diz é o irmão Saulo, lá no livro Na Era do Espírito. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? Aí já está aumentando o sofrimento, né? E achar o direito que deve fazer com que a pessoa sofra mais. De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação. Então, já que ele tem que sofrer, já que é a expiação, vamos aumentar o sofrimento. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, esse texto foi passado por Bernardino, espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863. Então, a gente não tem que fazer com que a pessoa sofra mais. Já que é uma expiação, vamos fazer que sofra mais. Não, a gente tem que tentar aliviar de alguma maneira, pela lei de amor. Tentar ajudar de alguma maneira. E aí, podemos fazer uma pergunta: se ajudamos um criminoso, estaremos alimentando a sua má índole? Então, o criminoso está sofrendo e a gente vai lá e ajuda. A gente não está fazendo com que ele continue no mal, continue sendo ruim? Não. O nosso gesto de caridade poderá ser o início da sua recuperação. Muitos criminosos do passado são hoje, pelo mecanismo corretivo da reencarnação, benfeitores da humanidade. Então, quando a gente ajuda, o nosso ato de caridade está sempre fazendo com que crie uma sementinha do bem. E um dia essa sementinha vai
germinar. Então, o criminoso é a criatura que se encontra temporariamente afastada do caminho do bem e que necessita não do ouvido, mas da compreensão e auxílio de todos nós. O que faz alimentar nas pessoas o pensamento de que as provas das criaturas devem seguir seu curso e nada se pode fazer para amenizá-las. Então, se a pessoa está sofrendo, não posso fazer nada porque a prova dela deixa assim. Não. O desconhecimento da causa e finalidade do sofrimento e a insensibilidade das pessoas perante a dor do próximo decorre da ausência do amor em seus corações. Então não importa o que a pessoa fez, a gente tem que ter amor no coração e tentar ajudar de alguma maneira. Quando o nosso comportamento perante o próximo é embasado no amor, não há lugar para ponderações acerca da causa e duração do seu sofrimento. E uma só ideia nos anima, a de auxiliá-lo. A nossa ajuda poderá mudar o curso das provas do próximo? Não, pois que as mesmas devem seguir o curso traçado por Deus. Isso, porém, não impede que as amenizemos através de nossa assistência e dedicação. Ademais, cheguem mais rápido a seu termo. É verdade que a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, mas a indiferença ante a dor e o pranto do próximo é também um mal que pode e deve ser extinguido pela caridade. Irmão Saulo, na era do Espírito. Então, por que Deus permite que algumas criaturas sejam instrumento de tortura para outras? A justiça de Deus dispensa a nossa participação como justiceiros. No entanto, nosso Pai, respeitando o nosso livre-arbítrio, aproveita-se das nossas iniquidades para acelerar o nosso progresso. Nunca, porém, permite Ele que pessoa alguma sofra injustamente e agressor nenhum fique impune. Então ninguém vai sofrer injustamente e quem agredir de alguma maneira não vai ficar impune. Os danos e sofrimentos que infligimos ao nosso próximo permite-lhe o resgate de suas faltas e aceleram-lhe o progresso. Mas nem por isso Deus está conivente com o que erra, cujas faltas igualmente não ficarão impunes. Qual deve ser, em resumo, o nosso comportamento perante as provas do próximo? Se alguém está sofrendo, qual o nosso comportamento? O que devemos fazer? Devemos utilizar todos os meios ao nosso alcance para suavizar-lhe o sofrimento, conscientes de que, provavelmente, aquele sofredor é alguém que Deus confiou à nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso os recursos em nossas mãos. Socorrendo os que sofrem, estamos tecendo no tear de nosso destino os fios da sensatez e da bondade, que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. Novamente o irmão Saulo, no livro Na Era do Espírito. E para a gente encerrar esse texto, a indiferença ante a dor do próximo é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade. Procurar amenizar as dores do próximo é dever de toda criatura. Quando buscamos aliviar as provas do próximo, estamos também aliviando as nossas e trabalhando para o nosso progresso. Devemos sempre lembrar que todo sofrimento tem uma causa e que nós somos os causadores. Encerramos mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.